Atos 9, 32. Amém? Vou ler. Passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que haviam em Lida. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou. Viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Havia em Jope uma discípula, por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas a cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou e, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isto se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias, em casa de um curtidor chamado Simão. Senhor, a Tua palavra está aqui diante dos nossos olhos. Que Teu Espírito, ó Deus, faça com que ela chegue ao coração de cada um de nós. O Senhor conhece cada vida que veio aqui essa noite e que está aqui para ouvir a Tua palavra. O Senhor sabe as necessidades que cada um tem. O Senhor sabe as mudanças que cada um precisa. Tua palavra, ela tem poder para mudar, para restaurar. Tua palavra tem poder para salvar. É essa palavra que nós queremos ouvir nesse momento, ó Deus, em nome de Cristo. Amém. Irmãos, as frases escritas, faladas, elas revelam o que está em nosso coração, os nossos sentimentos. Semana passada eu vi melhor no status de um amigo, uma frase, ele dizendo: às vezes parece que não faz sentido viver. Diante de um sofrimento de luto, ele escreveu isso. Eu não respondi, mas fiquei observando e fiquei pensando naquela frase, é a frase que muitas pessoas carregam, é o sentimento, o pensamento de muitas pessoas em muitos determinados momentos da sua vida, que a vida não faz sentido, que a vida não vale a pena. Mas o que faz a vida valer a pena? O que dá sentido à vida aqui nesse mundo? Porque esse mundo, irmãos, se a gente olharmos apenas com nossa ótica, nossa cosmovisão humana, realmente é um mundo que não tem esperança. É muita dor, sofrimento. A gente olha para todos os lados e o que a gente vê são ambientes que não geram esperança, são situações que tiram realmente o brilho de viver, a alegria de viver, a esperança para um dia melhor. Mas qual a nossa missão como cristãos nesse mundo, aguardando a bendita volta de Cristo?
Eu quero olhar aqui para esse episódio que nós acabamos de ler nesse texto da palavra, da vida dessa mulher, Dorcas, e fazer algumas perguntas para vocês, perguntas para mim também, porque Deus ministra ao coração de vocês, mas ministra ao meu coração também, ao coração de todos nós. O texto nos informa que essa mulher era uma mulher notável, que as pessoas a viam, a notavam pelas suas boas obras, pela boa conduta dela, pelas esmolas que ela fazia, pela ajuda que ela dava às pessoas. Era uma mulher querida pela sociedade, por todo o povo, e ela adoeceu e morreu, e a sua morte trouxe comoção a toda aquela cidade, aquela pequena cidade. Então eles enviam mensageiros até Pedro, que estava numa cidade ali também próxima, e eles a enviam na esperança de que ele viesse e a ressuscitasse ela. E o texto nos informa que foi exatamente isso que aconteceu. Pedro veio e, em nome do Senhor Jesus, ele ressuscitou, o Senhor ressuscitou aquela mulher. Então vamos olhar para esse episódio, e eu quero trazer essa mensagem fazendo algumas perguntas. Pelo que as pessoas te conhecem? Como que as pessoas te conhecem? E eu não falo aqui pelo nome ou pelo apelido que as pessoas te conhecem. Vamos ler o versículo 36 do nosso texto, que diz assim: havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Diz o texto, irmão sagrado, que nós acabamos de ler, que essa mulher, ela era conhecida como discípula. E quando se você ler todo o Novo Testamento, você não vai encontrar novamente essa palavra discípula no feminino. É apenas aqui que é encontrado em todo o Novo Testamento. Discípulos, vocês encontrarão muitos, mas discípula é o único texto em que retrata no feminino. Essa mulher ela é diferenciada, porque a sociedade daquela época era uma sociedade patriarcal, onde apenas era contado e dava-se mais valor ao homem do que à mulher. E ela era conhecida como discípula, chamada como discípula. E diz o texto que, bem no finalzinho, que além de ser discípula, ela era também notável pelas obras e pelas esmolas que ela fazia. Dorcas, irmãos, ela é para nós um exemplo de vida que vale a pena, de vida de verdade, porque o que dá sentido à vida é exatamente isso. O que dá sentido ao nosso viver aqui é viver uma vida de servidão, é servir o nosso próximo. Como funcionava uma vida que vale a pena? Como funcionava a vida daquela mulher? Como funcionava uma vida que não escorre entre os dedos? Porque para quem não vê sentido na vida, não viver aqui, parece que a vida está escorrendo entre os dedos, uma vida sem sentido. E como que é uma vida que faz sentido à luz da Escritura? Como que funciona uma vida que o Senhor Jesus, através de nós, faz coisas extraordinárias? Essa mulher, irmãos, ela é conhecida como uma discípula de Jesus, e ela é notável pelas boas obras e esmola que ela repartia, que ela dava para as pessoas. Meu querido, minha querida irmã, eu não sei como que você é conhecido na sua vizinhança. Eu não sei como que você é conhecido pelos seus vizinhos. Eu não sei qual é a sua postura no seu trabalho. Eu não sei qual é o seu testemunho de vida.
Qual é o seu grau de alegria, de contentamento e satisfação por ser um cristão? Eu não sei qual é o compromisso com o discipulado de Cristo que você tem apresentado no seu viver diário, nos seus encontros, com seus vizinhos, com seus familiares, no seu trabalho, na escola onde você estuda. Eu não sei. Mas a primeira pergunta que esse texto, irmãos, ele nos apresenta é exatamente isso: pelo que nós somos conhecidos? Pelo que nós somos conhecidos? Não aqui na igreja, mas em outros lugares. Como que você é conhecido em outros lugares? Porque, irmãos, tem gente que é conhecida na sua vizinhança, no seu trabalho, na escola, em qualquer outro lugar, como gente encrenqueira. Tem gente que é conhecida como gente que arruma problema onde chega. Tem gente que é conhecida como gente que não dá um minuto de paz onde ela está. O ambiente se torna um ambiente desagradável onde ela está. Tem gente que é conhecida como gente que não tem uma palavra doce a oferecer onde ele está, onde ele vive, uma palavra gentil, um cumprimento efusivo, alegre para com as pessoas. Tem gente que é conhecida pela sua truculência, pela sua arrogância. Tem gente que é conhecida pela sua maldade, pelo seu caráter irredutível, que nunca quer perder uma discussão, que só ele tem os melhores argumentos, que nunca dá o braço a torcer. Pelo que você é conhecido, como que as pessoas enxergam você? Dorcas era conhecido como uma discípula do Senhor Jesus, alguém que servia a Cristo, alguém que era discípulo, que olhava o exemplo do Mestre e a praticava através das suas obras, confirmando a sua fé, confirmando quem ela era, de fato, uma serva, uma discípula do Senhor Jesus. Porque as obras, irmãos, é que confirmam a nossa fé, quem nós somos, filhos de Deus ou não. Pelo que você é conhecido, como que as pessoas enxergam você? Como os teus vizinhos te conhecem? Qual é a sua reputação na sociedade? Como o teu patrão te vê? Pelo que você é conhecido? Essa mulher, irmãos, é conhecida como uma discípula notável. Era notada pelas suas obras, pelas obras que fazia. Mas eu tenho mais uma pergunta para fazer à luz do texto que nós lemos, irmãos, que nos ajuda a identificar se a nossa vida de fato vale a pena ou não. E a segunda pergunta é essa: se você morresse hoje, alguém pediria a sua ressurreição? Se você morresse hoje, alguém ficaria indignado com a sua morte, indignado talvez pela brevidade da sua partida? Alguém pediria a sua ressurreição? Porque é isso que está acontecendo aqui no texto. Dorcas, ela adoece, ela morre, e ela era uma pessoa tão querida pelos vizinhos, tão querida pela cidade de Jope, que eles ouvem dizer que Pedro está a 16 quilômetros dali. E numa outra cidade chamada Lido, outra cidade pequena, a 16 quilômetros, mais ou menos a distância daqui lá para a chácara do João Carlos, né, João Carlos? Mais ou menos a distância daqui para o Riachinho. E aí eles mandam 2 mensageiros para ir lá. Eles souberam que ali naquela cidade, Pedro havia curado um homem, Enéas, que era paralítico há 8 anos. E essa notícia corre por toda a vizinhança. Então ele chega à conclusão: Pedro, apóstolo de Jesus, discípulo de Jesus, ele pode curar o homem. Em nome de Jesus, ele pode também ressuscitar. Ele tem condições de levantar Dorcas do seu leito de morte. E essas pessoas buscam
chamam 2 homens, enviam até Lida, a 16 quilômetros até Pedro. Irmãos, Dorcas era uma mulher que fazia diferença na sua vida. Era uma mulher que vivia com prazer, que sua vida valia a pena. Não era uma mulher que jamais colocaria nos status do seu celular, dizendo que a vida não valia a pena, que não havia prazer em viver, porque ela tinha prazer em viver. O seu prazer de viver era servir as pessoas, era demonstrar o amor de Deus no amor às pessoas na prática, não apenas verbalizado. E quando ela morre, todo mundo ali fica triste na cidade, as pessoas se entristecem. Dorcas é uma pessoa que fazia falta. E eu pergunto, se você morrer hoje, alguém vai sentir sua falta? Alguém vai pedir a sua ressurreição? Se você morresse hoje, há pelo menos alguma pessoa do seu convívio, que não seja sua mãe, seu filho, um parente seu próximo, não vale, mas alguém da sociedade, do seu trabalho, alguém que vai dizer, que vai pedir para você ressuscitar. Não vale esposa nem esposo, porque o contrato é até que a morte separe, né? O acordo lá. E aí diz, não, já morreu, pronto. Esquece. Né? Brincadeira, irmãos, porque o que nós queremos é que nossos cônjuges vivam para sempre, né? Então, se você morresse hoje, alguém pediria a sua ressurreição? Alguém pediria? Ou seria um alívio a tua morte? Como a gente vê a morte de muitas pessoas que às vezes morrem porque vivem para praticar o mal na sociedade, que não dá sossego, na criminalidade. E aí, quando essa pessoa morre, as pessoas dizem, graças a Deus, é um alívio, foi um livramento. Será que se você morresse hoje, as pessoas iriam dizer, foi um livramento? Foi um livramento para aquele coitado que está sofrendo na mão daquela mulher. É um livramento para aquela coitada que sofre na mão daquele horrível. É um livramento para aqueles pais. Porque aquele jovem, aquele adolescente não dá sossego, só dá trabalho e dor de cabeça. Será que se você morresse hoje, irmãos, alguém ia pedir ou ia requerer a sua ressurreição? Segundo Crônicas, no capítulo 21, lá fala a história do rei Jorão. E ele foi um rei péssimo. No capítulo 21, versículo 20 de 2 Crônicas diz assim: era ele da idade de 32 anos, novo, né? Quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. Reinou 8 anos, 32 com 8, 40 anos. E se foi, sem deixar de ser saudade. Sepultaram-no na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis. Que homem ruim. Jorão, um rei que reinou durante 8 anos. E nos diz aqui, irmãos, que ele morreu sem deixar de ser saudade. Ninguém sentiu saudade. Ninguém se entristeceu com a morte dele. Nem no sepulcro dos reis ele foi enterrado em Jerusalém, mas não no sepulcro dos reis. Uma vida que não fez diferença para ninguém. Uma vida absolutamente inútil à sociedade. Uma vida que não despertou carinho, que não despertou bons sentimentos na vida de ninguém. E aí ele morre e ninguém sente saudade, não deixou saudade, boas lembranças para ninguém. Uma vida que não transbordou de si para fora, para amar, para ajudar, para servir as pessoas, mas uma vida egocêntrica, uma vida que ficou no egoísmo, vivendo para si mesmo. Jorão, irmãos, morreu, não deixou de si saudade e não foi sepultado junto com os outros reis de Israel. Será que se é esse o legado que nós queremos deixar?
Será esse o legado, irmãos, pelo nosso viver que nós vamos deixar? Será que a nossa forma de viver, de nos relacionar com as pessoas, de tratarmos as pessoas, do nosso rol de amigos, do nosso trabalho, dos nossos familiares, quando nós morrermos, as pessoas sentem alívio ou vão sentir saudade de nós, ou vão lamentar a nossa morte, a nossa partida? Será que é esse legado que nós vamos deixar? De ninguém sentir a nossa falta? E eu quero convidar nessa noite, à luz do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, a nós, irmãos, anseiarmos o céu. E nós anseiamos o céu, nós queremos o céu, nós amamos o céu, nós anelamos o céu, a nossa alma transborda pelo céu, e deve ser assim. Mas enquanto nós não partirmos para lá, seja com a nossa morte, seja com a volta de Cristo, nós vivemos de uma forma aqui, que nós íamos deixar um legado, que nós íamos deixar marcas de alguém que viveu servindo ao próximo, amando ao nosso próximo, amando a Deus acima de todas as coisas, e demonstrando esse amor na prática, no amor ao nosso próximo, no serviço ao nosso próximo, não vivendo no egocentrismo, nos fechando e dizendo: é meu, tudo é meu, ou tudo é para mim, tudo tem que girar em torno de mim, e não olhar ao nosso redor, os que necessitam de nós. Mas eu quero fazer mais uma pergunta, a terceira pergunta: para o que você tem urgência na vida? Para o que você tem urgência na vida? O versículo 38 do texto nos diz assim: como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demore em vir ter conosco. Para o que? Qual a situação, qual é a causa que cria em você um senso de urgência? Esses homens chegaram lá, e eles chegaram com um senso de urgência. Só olha, venha conosco, não se demore. O que eles pediram foi isso: venha conosco, venha ter conosco. Irmãos, tem coisas na nossa vida que são urgentes. A situação ali era urgente. Era necessário que Pedro, ele fizesse aquele trajeto de 16 quilômetros até aquele lugar, porque era necessária a presença dele ali. Tem coisas, irmãos, na vida que são urgentes, tem coisas na vida que você não pode deixar para amanhã, tem que ser resolvido hoje. É urgente colocar em ordem a tua casa. Como está a tua casa? Como está o teu lar? Como está a tua convivência com a tua esposa, com o teu esposo, com os teus filhos, com os teus pais? Como está a tua casa, o teu lar? É urgente colocar em ordem. É urgente, irmãos, reconciliar-se com Cristo. É urgente chegar-se aos pés do Senhor, porque nós não sabemos o momento da nossa partida, e a pior coisa dessa vida, desse mundo, é partir daqui sem Cristo. É urgente isso. É urgente sair da apatia espiritual, da mesmice. É urgente sair dessa mesmice espiritual e descobrir que existe um estilo de vida em Deus, que nós somos revestidos do poder do Espírito Santo. É urgente ter essa consciência. É urgente, irmãos, deixarmos de sermos meros frequentadores da igreja, seja dessa ou daquela. É urgente assumirmos a nossa postura de gente cheia do Espírito Santo, de servo de Deus, que realmente serve, que diz: olha, eu estou aqui, o que eu preciso fazer, no que eu posso servir no reino de Deus? É urgente ter essa consciência, essa atitude. É urgente, irmãos, é urgente perdoar. A quem você precisa pedir perdão? E não um perdão superficial, mas um perdão verdadeiro. É urgente resolver as pontas soltas da vida. É
É urgente. Tem coisas, irmãos, na nossa existência que eu e você precisamos ter pressa em resolver. A palavra de Deus nos diz que os homens chegaram lá, Pedro, e diz: não demores, venha vir ter conosco, em vir ter conosco. E é claro, irmãos, que nessa noite também não há nenhum atrapalho que possa nos impedir de olhar para o céu, para o Todo-Poderoso, e pedir que Ele se apresse em nos socorrer. Porque há momentos que nós precisamos da urgência e da ação de Deus em nossa vida. A urgência de coisas que nós precisamos fazer, de atitudes que devem partir de nós, mas a urgência também de nós clamarmos ao Senhor. E essa é uma expressão legítima, porque talvez seja a expressão mais legítima dos salmistas, que a gente lê os salmos e a gente vê constantemente: Senhor, apressa-te em me socorrer, em me acudir. É urgente que você peça para Deus abençoar a tua saúde, te curar. É urgente que você peça que Deus abençoe teus filhos. É urgente que Deus peça que Deus abençoe a reorganizar a tua vida financeira. É urgente que você peça a Deus para cuidar da sua família, para organizar a sua família, a tua casa, o teu lar, a tua vida. É urgente isso. Clame a Deus. Tem coisas na vida, irmãos, que nós precisamos de urgência. Seja no nosso agir, seja no nosso viver, seja no nosso clamar ao Senhor. Amém? Amém. Quarta pergunta aqui, olhando para esse texto, e eu quero perguntar aos irmãos essa noite, e a pergunta é feita ao meu coração também: o que você tem nas mãos para abençoar as pessoas à sua volta? O que você tem nas mãos para abençoar as pessoas à sua volta? Olha comigo aqui, por gentileza, o versículo 39, que diz assim: Pedro atendeu e foi com eles. Foi com eles. Eles quem? Os homens que foram atrás buscá-lo. E foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, o lugar que estava acontecendo o velório. E todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorca fizera enquanto estava com elas. Quem é Dorcas? É uma costureira. Dorcas era uma costureira da cidade. Moisés tinha na mão um cajado, que foi o instrumento usado por Deus para abrir o mar vermelho. Arão tinha a vara, pela qual, por meio dela, o Senhor realizou os milagres ali no Egito, preparando a libertação do povo. Davi tinha nas mãos uma funda e algumas pedras para enfrentar o gigante Golias. Dorcas, o que é que ela tinha? Tecido, linha, tesoura e agulha, para abençoar vidas. Com agulha, linha, tesoura e tecido, ela abençoou muitas vidas. E sabe, irmãos, o que é que eu aprendo? O que é que nós aprendemos com essa mulher, com Dorcas? Que Deus nos chama para abençoar este mundo com aquilo que nós temos, com aquilo que nós temos em nossas mãos. E eu vou falar aqui, reproduzir uma oração que pelo menos, talvez muitos aqui já tenham feito. Já fez essa oração. E talvez quantos aqui já orou, não precisa se identificar, que talvez orou assim: Senhor, eu queria ser rico, porque se eu fosse rico, e se eu for rico, eu vou abençoar muita gente. Quem não já orou assim? Quem já fez essa oração? Eu quero ser rico, Senhor. Eu não quero ser rico para ser vaidoso, eu não quero ser rico para minha vaidade, eu não quero ser rico para o meu orgulho, para ser uma pessoa orgulhosa, não. Eu quero ser rico porque quando eu for rico, eu vou ajudar muita gente.
Me dá dinheiro, Jesus, me dá dinheiro, me faz prosperar, porque quando eu tiver muito, eu vou ajudar muita gente. Quantas pessoas, irmãos, não fazem esse pedido para Deus? Talvez todo brasileiro já fez, né? Essa oração. E nós temos essa imagem de que no dia que nós tivermos mais, nós vamos ajudar, nós poderemos abençoar as pessoas. E sabe o que nós aprendemos, irmãos, com essa mulher? Que Deus me chama, que Deus te chama, que Deus nos chama para abençoar outras vidas, não com aquilo que você vai ter, mas com aquilo que você já tem. Não com aquilo que você talvez está sonhando ter, mas com aquilo que já está nas suas mãos, aquilo que já é posse sua. O que você tem hoje é instrumento de Deus para abençoar outras pessoas. O que Dorcas tinha? Tecido, linha, agulha, tesoura, mas um coração cheio de vontade de servir, de ajudar as pessoas. Provavelmente aquelas mulheres ali, todas as necessidades eram viúvas, e nós já estudamos e sabemos como era a viuvez naquela época. Não tinha os amparos sociais como se tem hoje, era sofrido. Era sofrido. E ela, irmãos, abençoou muitas vidas com aquilo que ela tinha em mãos. Esse é o nosso chamado, para abençoar vidas com aquilo que nós temos. O que eu tenho para abençoar a vida? Alguém que está precisando de um pão, eu posso dar um pão. Alguém que está precisando de um remédio, eu posso dar esse remédio, ou se eu não, mas ajudar a comprar esse remédio para uma pessoa. O que eu posso dar? E que é uma oração linda para nós fazermos juntos essa noite é: Senhor, estão aqui as minhas mãos, para que através das minhas mãos o Senhor abençoe muitas pessoas, como a canção do Silvan Santos, minhas mãos não são mais minhas, e que nós não possamos, irmãos, apenas cantar isso, mas colocar em prática. O que você tem para servir as pessoas? O que você tem hoje em tuas mãos para ajudar a pessoa, para levantar alguém? O que você tem hoje não é o que você vai ter, é o que você tem. Não é o que você vai conquistar, não. É o que você tem nas mãos, que pode ser um instrumento de Deus para aliviar a dor de alguém. No capítulo 3 de Atos, a gente lê também sobre Pedro e João, que estavam indo para o templo. Ali havia um homem aleijado, e aquele homem estava ali pedindo esmolas. Pedro e João estão entrando no templo para orar. Eles estendem a mão e pedem uma esmola. Então eles dizem: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, em nome de Jesus, levanta e anda. Não é obrigado nós termos dinheiro. Talvez seja uma visita, talvez seja uma mensagem, talvez seja uma ligação, talvez seja um conselho, um consolo, que vai ajudar uma pessoa. É aquilo que nós temos, não é aquilo que nós vamos ter. Então, irmãos, essa mulher, ela tem uma vida que vale a pena. Essa mulher, ela não apenas tem uma vida que vale a pena pela reputação que ela tem na sociedade, mas porque é uma mulher generosa. Generosa, que parte o pouco que tem. Não sei se vocês viram o testemunho do Hernandes Dias Lopes. Ele disse que a mãe dele, uma analfabeta, mas uma mulher muito generosa, e ela ia fazer compra todo mês, e ela comprava 10 vezes mais do que eles iam consumir. Quando eu perguntava: mamãe, mas para que tanta coisa? Tem muita gente para ajudar, tem muita gente que precisa.
Irmãos, a minha oração é que você use suas mãos, aquilo que você tem, que você carrega nelas, como instrumento para abençoar muitas vidas. E nunca duvide da extraordinária capacidade de Deus de multiplicar aquilo que você reparte com os outros, que você contribui, de abençoar aqueles que sofrem, aqueles que necessitam. Nunca duvide disso, da capacidade do soberano Deus de multiplicar aquilo que você reparte. Nunca duvide disso, louvado seja Deus. Mas eu tenho, irmãos, mais uma pergunta e última pergunta. Já temos alguns minutos. A última pergunta é: quantas pessoas, através de você, do seu testemunho, da sua vida, começaram a crer em Jesus? Quantas pessoas, através de você, foram a Cristo? Seja por levar a palavra ou por meio do seu testemunho de vida. O versículo 40 do texto nos diz: mas Pedro, tendo feito sair todos, pondo-se de joelhos, orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos, e vendo Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a, e chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isso se tornou conhecido por toda a Jope, e muitos creram no Senhor. Muitos creram no Senhor. O versículo de número 35, que narra o episódio da cura de Enéas, diz assim: viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Para que nós estamos aqui? Por que nós estamos aqui, irmãos? Qual é a nossa maior razão de viver nesse mundo? Será que a nossa vida é um eterno passeio de culto em culto? Será que a razão última da nossa existência é sermos frequentadores do ambiente da fé? Ou será que Deus nos comissionou em Cristo Jesus como portadores das boas obras? Para quantas pessoas você já falou de Jesus? Para quantas pessoas você falou de Jesus essa semana? Talvez você tenha falado sobre tantos assuntos, sobre dieta, emagrecimento, futebol, política, mas e de Jesus? Você falou para quantas pessoas sobre Jesus? Oportunidade nós temos. Através da vida dessa mulher, através do legado dessa mulher, através da história dessa ressurreição, desse episódio, muitas pessoas creram no Senhor. Irmãos, quando nós recebemos uma boa notícia, quando nós temos uma notícia boa, o que nós temos? Nós queremos repartir com as pessoas. Nós procuramos aquelas pessoas que não são íntimas, que são próximas de nós, nós queremos repartir, falar do que aconteceu, da bênção que nós recebemos, talvez da cura, talvez de uma alta de sair do hospital, talvez de um bem adquirido. Quando de fato, irmãos, a mensagem do Evangelho toma os nossos poros, preenche a nossa alma, acalenta o nosso espírito, se não conseguirmos, irmãos, levar essa mensagem, alguma coisa está errada. Está errada. Nós precisamos anunciar para todos que nós cremos em Cristo Jesus. Nós precisamos anunciar para todos que Cristo é o Senhor, que Ele está vivo e que Ele tem poder para salvar. E essa é a minha última pergunta: quantas pessoas através da sua vida, do seu testemunho, foram a Cristo? Ou será que o nosso modo de viver tem expelido as pessoas de Cristo? Será que a nossa conduta, o nosso modo de viver, ao invés de atrair as pessoas a Cristo, tem
expelido, tem sido um campo de força para que essas pessoas não cheguem a Cristo. Infelizmente, irmãos, a igreja está desacreditada. Infelizmente, esse é o cenário. A igreja está desacreditada a tal ponto das pessoas não quererem a Cristo por causa do mau testemunho da igreja. Infelizmente, que nós possamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus, nós possamos ser bênção, nós possamos, através do nosso viver, da nossa vida, as pessoas chegarem a Cristo. Chegar a Cristo. Que as pessoas recebam a mensagem do Evangelho através da nossa vida, das nossas palavras, do nosso ver. Reparta aquilo que você recebe. Seja aquilo que é materialmente, seja aquilo que é espiritualmente, especialmente. Reparta isso. Não retenha para você. Não podemos nos calar com tamanha alegria da mensagem que nos alcançou. Devemos anunciar, irmãos, a todos os cantos, que aquele que nos salvou tem poder para salvar. Como Paulo escreveu a Tito no capítulo 2, dizendo: a graça manifestou-se salvadora a todos os homens. A todos os homens. Trazendo salvação a todos. Salvação está acessível a todos, porque o Evangelho é salvação e ela está acessível a todos. Quem tiver ouvidos, que ouça. Não segure essa mensagem. Não seja negligente. Seja evangelista. Abra a sua boca pela fé. Deus colocará as palavras certas. Declare o nome de Jesus no seu ambiente de trabalho, na sua família, com seus vizinhos. Não desperdice a oportunidade de falar daquele que mudou a tua vida e que tem poder para mudar a vida de outros. Se eu puder fazer uma oração, irmãos, uma segunda oração com os irmãos, será a primeira que eu falei é: Senhor, aqui estão minhas mãos, usa. A segunda é: Senhor, está aqui a minha boca, usa a minha boca para falar o teu evangelho, usa minhas mãos para acudir o necessitado, para servir o próximo, e usa a minha boca para abençoar através da palavra do evangelho. Nós devemos, irmãos, ter um propósito. Nós temos um propósito. Qual é o propósito de vida aqui? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Repartindo aquilo que nós já temos, não aquilo que nós... se eu tiver, se eu conseguir, se eu conquistar, é aquilo que nós já temos. Nós temos um propósito, que é esse. Nós temos uma missão: ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, até que Ele venha. Amém? Amém. Que Deus abençoe cada um de nós. Que essa palavra seja aplicada no coração de cada um de nós, por meio do Espírito Santo. Que vivamos essa semana com intensidade, olhando qual o sentido da vida, e não achando a vida desvalorizada, sem sentido, porque ela tem sentido. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado a Deus, que essa palavra possa estar nos fortalecendo a cada dia, nos ensinando, nos repreendendo, corrigindo e colocando a Deus no propósito do Senhor. Que o nosso viver seja um viver que faz sentido por não viver uma vida egocêntrica, centrada em nós mesmos, mas uma vida que vale a pena, servindo o nosso próximo com aquilo que nós temos. Que nós tenhamos também em mente, ó Deus, que nós temos uma missão de anunciar o Teu reino por onde nós estivermos.